Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você assiste agora mais um episódio do podcast Mulheres de Negócios. Esse é um ambiente para as mulheres profissionais liberais, empresárias, de pequenas empresas e de grandes empresas. Aqui a gente faz uma troca de conhecimento, de experiências e tenho certeza, a gente bate um papo e vai contribuir muito para a sua reflexão, para o seu pensamento. E eu trago hoje duas profissionais liberais num mês assim bem importante para nós mulheres, o outubro, e hoje está tão forte, Outubro Rosa. São duas psicólogas oncologistas e a gente vai bater esse papo. Eu trago Renata Pacheco, amiga, próxima, e tenho o prazer de conhecer Patrícia Fontes. Prazer meu. Prazer imenso. Começo dizendo, ou é só uma percepção minha, e aí vocês vão me dizer, que psicologia bombou nos últimos 15 anos enquanto profissão. Todo mundo está precisando de um apoio mental, e aí depois a gente entra na parte do Outubro Rosa. A psicologia bombou mesmo ou é engano meu? Podem começar, se eu estou errado ou não. Tá. Pois é, eu acho que a psicologia ela vem, né, se segmentando e eu acho que depois da pandemia, né, se viu a necessidade, de fato, né? Então a pandemia O foi um senso marco. comum percebe isso. Isso foi um marco muito grande, né? Então tudo que a população sofreu do isolamento, né? E aí vieram as depressões, de uma hora para outra você está preso, você está em casa, pessoas morrendo, né? A gente não poder vivenciar o luto, né? Eu queria falar que também sou especialista em luto, então eu acho que a pandemia foi um marco muito importante, né, para a psicologia, e eu acho que é a profissão do século, né? É do momento. Eu percebo. Eu sou professora universitária, eu percebo os cursos aumentando, eu percebo mais alunos procurando vestibular. Então, realmente, ela teve uma evolução muito forte. Você concorda? Concordo. Durante muito tempo, a necessidade de se auto-perceber, né? E de se auto-redefinir. A gente precisa se redefinir em alguns momentos. E durante muito tempo isso não foi prioridade. Então, a Certo. gente tem um tempo histórico com muitas demandas específicas, né? Após pandemia, principalmente. E aí as pessoas estão se voltando para Para esse elas olhar próprias. É essa interno. necessidade de ter consciência de si mesmo. Sim. Que bom, né? Que Que bom bom. que a gente chegou nesse momento Verdade. de autodefinição, de Verdade. autopercepção, de manejo emocional, né? Para a gente lidar com tantas imposições, coisas impostas mesmo pela sociedade, pelas necessidades atuais, né? Muitas. Muitas. Renata, você sempre se viu psicóloga? Pois Foi é. um sonho desde lá de trás? Não foi um sonho. Conta aí. Na verdade, eu tive um primeiro curso, né, que eu passei de primeira opção, que foi zootecnia. Sim. Fiz 6 meses e já tinha passado na Católica, né, há Sim. 25 anos atrás. A segunda entrada, na minha época, era assim. Era. E aí eu não consegui me adaptar à rural, à faculdade rural. Era uma menina do interior, saindo de Caruaru, Verdade. se deparar com aquela universidade, né? A dimensão, forma, né? Eu muito interiorana ainda. E não é que eu me perdi, né? Eu não me via, Não. né? Talvez eu não tivesse maturidade para entrar numa federal, para entrar numa faculdade como a rural. E aí, fiz os 6 meses e quando realmente eu entrei em psicologia, que foi a segunda entrada, e aí eu fui me encontrando. Tinha mais a ver com a minha história, né? Embora eu tenha um tio psicólogo, que foi um dos primeiros psicólogos de Caruaru, mas não havia essa identificação. A psicologia eu fui aprender e conhecer com o curso. Eu conheço tantas mulheres que passaram por aí e a profissão ou a empresa não era a primeira, ela tinha sonhado lá na sua adolescência, mas ela foi sendo conquistada, não é? E esse processo é tão normal. É uma ciência nova, né? Sim. De toda forma, né? Então, eu tenho 25 anos de formada e quando você fala, eu fiquei pensando, né? Quando eu vim para Caruaru, né? Onde eu vou trabalhar? E acho que a primeira porta foi fechada para mim, a primeira porta foi fechada. E aí fui para um hospital, porque eu já estava fazendo a formação eu terminei a faculdade e na época a gente podia fazer a especialização no último ano, que foi psicologia hospitalar. Chega eu no Santa Efigênia. Olha, aqui a gente não tem paciente oncológico, então estava ligado
né, a você trabalhar como psicóloga dentro de um hospital, se tivesse com oncologia. Mas aí, realmente, eu entrei, de fato, na oncologia quando eu cheguei, né? Fui fazendo toda a minha formação, né, como psicóloga hospitalar, já formada. Muito bem. Patrícia, seu percurso, sempre sonhei. Eu sou professora, né? Eu venho de Certo. uma geração onde a De maioria das professores. mulheres, né, ingressavam na carreira de professora. Então, eu comecei como professora, continuo professora, né, professora universitária e trabalho. Certo. Eu tenho dois lugares muito específicos, né? Na Certo. educação, eu trabalho com pessoas com deficiência. Eu atuo na educação inclusiva, Tá. né, com deficiência e transtornos de aprendizagem. E aí, na psicologia, com pacientes oncológicos, pacientes em fim de vida. Então, eu estou em dois lugares bem sensíveis, por Entendo. escolha, por prazer, por alegria. O Mas paliativo tem crescido em nossa cidade, né? E antes a gente não percebia muito o atendimento do paciente oncológico de forma paliativa, de forma desse cuidado mais humano para os últimos momentos, ou não? Eu acho que ainda é um tabu, né? Ainda é um Quando a gente tabu. chega, né, e fala assim, eu vou fazer Certo. paliação, então eu vou morrer. E aí, de fato, a gente pudesse entender paliação na amplitude, que é o cuidado integral, né? Isso. Então, eu recebo eu recebo um diagnóstico oncológico, eu posso entrar com a equipe paliativista, não porque eu estou em finitude, mas porque eu vou ter o acompanhamento integral, né? Então, as perdas, elas acontecem desde que você recebe um diagnóstico, né? Então, a minha identidade, a minha função enquanto profissional, a minha função enquanto mãe, tudo isso, né, vai repercutir, vai ser mexido, né? Então, tem uma repercussão muito grande. Então, não é só a perda por morte, o luto por morte, são todos os lutos que estão ali por trás ou mediando essa situação do adoecer. Né? Mas eu acho que ainda é um tabu muito grande falar O sobre Outubro paliativismo. Rosa é uma campanha, não sei, nacional eu sei, e é mundial, eu É não sei. mundial, É né? Nos mundial. Estados Unidos, mundial. né? Ela começou por onde? 1990, nos Estados Foi. Unidos. Outubro Rosa. Qual é, em poucas palavras, para vocês, qual é a história do Outubro Rosa? Qual é a dimensão e a importância disso? Pois é, eu acho que... Quer falar um pouco o mais? Outubro Rosa ele vem da necessidade de chamar a atenção prioritariamente para a prevenção, Sim, não é? Que eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem ainda, considerando todas as dificuldades que a gente ainda encontra no sistema de saúde, né? E quantas mulheres ainda não conseguem seu diagnóstico precoce, e quantas mulheres sentem a dificuldade de falar sobre os seus diagnósticos. Então, o Outubro Rosa, ele vem para que a gente possa fazer esse chamado. esse E atendimento. para que a gente possa despertar nas pessoas esse olhar muito específico para a necessidade desse diagnóstico precoce. Que a gente fale cada vez mais sobre isso, para que a gente mobilize vários segmentos da sociedade para fazer uma transformação nesse sentido. Eu vejo a psicoeducação, né? Esse Sim. momento como um processo de psicoeducação, onde a gente vai, de fato, né, chegar na população. E aí não existe, a gente fala prevenção, mas, na verdade, é detecção precoce. Né? Então, Sim. quanto menor a gente descobre esse tumor, melhor a qualidade de vida, menor tratamento, menor toxicidade de tratamento, né? Esse paciente vai ter, ele vai ter melhor qualidade de vida. E aí é importante, assim, então, não sempre existiu, né? Desde da década de 90, né? É mundial. Bom, eu trabalho num serviço de oncologia Sim. aqui em Caruaru e a gente vem, né? Mas podem anualmente. falar da área onde vocês trabalham. Bom, Você trabalha além do hospital em uma clínica, né? Eu trabalho num serviço, né, do Centro de Oncologia de CEOC. Caruaru, que é o CEOC, há 25 anos, e a gente vem numa campanha que é o CEOC e o Santa Águida, que é a parte da radioterapia. E a gente vem fazendo essas campanhas, essas caminhadas, né? Óbvio que na pandemia atenção. A gente parou, né? Lógico. Deu uma parada e aí a gente está engrenando novamente. E então, assim, essa questão. Então, a gente faz toda essa mobilização em toda a sociedade. Só que, assim, a gente não pode, a mulher, ela não pode só ser vista agora. Agora ela vai ter oportunidade, porque o SUS, existem muitas campanhas, muitas empresas patrocinando, né, ajudando a fazer os exames para detecção. Mas aí
ela não pode ficar presa só em se cuidar nesse momento. Agora ela vai ter uma expansão de exames e ela vai ter a oportunidade, né, de fazer, mas é a questão da autoestima, sabe? Eu acho que Exatamente. é trabalhar nessa mulher de que ela é merecedora da vida, de que ela Isso, tem tão direito de importante. ser cuidada, que ela tem que se olhar, né, e dizer assim, minha vida é importante, eu tenho que parar alguns padrões, pronto, eu vou esse mês, ou sei lá qual o mês que eu queira fazer isso, porque se eu não paro e não me vejo como uma pessoa importante, ter essa autoestima, eu não vou, né, conseguir repassar isso para os que estão ao redor, seus filhos, seus vizinhos. Né? Então, essa mulher ela precisa ser referência. Precisa. E Na verdade, o fale, outubro Patrícia. ele é um chamado para que a gente perceba que é um trabalho sistemático, precisa ser sistemático e regular, né? Certo. O ano inteiro, o tempo todo. Eu acho importante quando vocês dizem o olhar do todo, porque quando eu olho a mulher enquanto empresária, enquanto responsável, não só pela parte econômica, mas por uma liderança do lar mesmo, porque na classe D e E, a maioria dos lares são comandados por mulheres. E ela é essa liderança. É Exatamente. tanto, e os programas sociais estão no nome dela, porque às vezes o pai vai embora, vai para outra família, Abandona, né? mas é ela um É filho. a base. Então, a base é dela. E no olhar de gestão, a gente sempre olha, é você, SA, você é a sua primeira empresa. Então, você tem que se cuidar enquanto esse olhar para dar o sustento econômico de liderança financeira. Então, esse olhar passa pelo que vocês estão dizendo, Pois Exatamente. para é. ela também se olhar enquanto corpo físico, mente sã. Falar em mente sã, cada dia mais difícil nesse mundo fluido e complexo, né? A psicologia ela é muito forte e talvez até difícil, porque você não atende só a paciente ou o paciente oncológico, você atende a família, né? É, É uma estrutura que vem. o sujeito, né, integral, ele está dentro do sistema, né? Então, o Exatamente. adoecimento de uma criança por si só, emocionalmente, ela nasce saudável, né? O que faz a criança adoecer é o meio, né? Qual o primeiro meio de contato com dessa criança? Família. Família, né? Então, não estou falando geneticamente, né? Estou falando Tá. emocionalmente. Então, a Sim. criança, ela nasce sã, ela nasce saudável. Quando essa criança apresenta sintomas, é porque ela é o sintoma da família. Então, necessariamente, a gente precisa, às vezes, só uma pessoa, né, é o sobrevivente, né, assim, que está buscando esse cuidado, seja no momento adulto, mas o contexto dele está amarrado Tá na sua na história. sua história. Isso é tão forte. E nas políticas públicas de segurança, muitas vezes, quando se analisa a segurança pública e a política mais difícil de ser analisada, se percebe e se está difícil a segurança externa, é porque os problemas dentro das famílias estão maior. É a primeira instituição de acolhimento e de base. Então, se ela vai para a rua, para a sociedade, ela está bem maior nos lares. Mas não vamos entrar nesse lugar, vamos para o lugar da E oncologia. exatamente na oncologia, na psico-oncologia, né, quando a gente pensa nesse indivíduo com um diagnóstico, né, um paciente oncológico, né, a gente entende que demandas dessa inteireza, desse indivíduo completo, Sim, inteiro, que completo. precisa ser percebido de forma holística, né, de forma inteira, demandas que estão ali construídas a partir das interações familiares. Então, o trabalho da psico-oncologia, ele se estrutura nesse olhar também para a família, né? O acolhimento, o entendimento, a parceria, o suporte à família o tempo todo, durante o processo de E quem tratamento. cuida de vocês? Enquanto ser humano, pois Enquanto cabeça, porque é Nossas assim, terapeutas. Eu fui para um congresso recentemente de luto, foi o primeiro que eu fui, agora Depois em fala um Vitória. pouquinho de luto E para mim. aí veio umas palestras, né, de autorregulação, né, e eu achei fantástico. E autorregulação, como o próprio nome fala, Sim. é aquilo que você encontra para você se reorganizar em sua vida, né? Então, eu hoje, né, eu sempre fiz terapia, faço psicoterapia há muitos anos. Meus filhos fazem psicoterapia.
não necessariamente porque tem um problema definido, Sim, mas eu vejo sim. algo como algo preventivo. Tenho filhos adolescentes e que quanto é importante essa Esse escuta cuidado. acolhedora, né? Que eles têm esse momento de ética, né? De acolhimento, Sim. né? De segurança. E aí eu descobri, eu sempre gostei muito de arte, gostava de teatro, fiz teatro agora já adulta, quando tive a É muito bom. oportunidade, né? Fiz balé clássico a minha vida inteira, mas aí eu tive um bebê, né? É, Na pandemia eu fiquei grávida, aos 45 anos. foi Que ótimo. maravilha! Pois é. Foi ótimo. Tive meu terceiro filho. Meu terceiro não, meu quarto filho. Eu tive minha primeira filha que faleceu. E eu não consegui voltar mais para o balé clássico. Né? Não tinha mais corpo, né? Ou então musculatura, né? E aí a demanda da criança. E aí eu comecei a fazer exercício físico. Então eu vejo hoje, então hoje acordo todos os dias 4h50 e faço atividade de 5 às 6 da manhã. Todos os dias eu vi isso com uma forma de Sim. autorregulação. O quanto isso é importante para mim. Então, às Entendi. vezes eu fico Cada um tem a sua autorregulação. regulação. E cada um tem Exatamente. que buscar. E assim, Sim, acho que a gente viu na mídia essa questão da chupeta, com a sua chupeta emocional, né? sim. É esse que é o grande problema. Algumas pessoas se regulam em coisas nocivas, né? Como bebidas, Bebida, cigarro, drogas, compras, muletas. moletas. E aí a gente precisa encontrar uma autorregulação que não seja nociva para você, que seja Certo. saudável. Isso. Eu penso que a nossa estratégia é a mesma, viu? Você faz a mesma coisa. 4h50 a gente acorda. Mas eu- 4h50 a gente está se preparando para ir treinar. Vamos falar um pouquinho dessa sociedade, e eu chamo ela de complexa, não porque a gente não possa entendê-la, mas pelas variáveis que interferem nos fatores. E a gente vive hoje 6 gerações. Eu tenho estudado um pouquinho o choque geracional. Ele está acontecendo na família, está acontecendo nas empresas, está acontecendo em Todos todo os lugares. canto. Então, fala muito na geração, principalmente na geração Z, para o trabalho. Como é que vocês enxergam a sociedade de hoje, essas gerações, essa complexidade que a gente vive, dessa urgência e a maturidade que vocês escolheram para estarem bem? Eu posso falar da minha também. Por que eu digo isso? Porque não é fácil conviver com as demandas, com as cobranças, com a urgência, com a ansiedade. E ela está muito próxima da gente. Se a gente não tem esse equilíbrio para Sim. perceber essa autorregulação, você falou também, e eu faço, mas nem sabia se dava o nome de Pois autorregulação. tem uma nomenclatura É, própria. tem uma nomenclatura, eu nem sabia o quanto isso é importante. Porque eu vejo, essa semana eu recebi um aluno, professora, eu não consigo falar com meu pai. Ele estuda administração, está terminando, está na linha de sucessão, mas o pai não abre para as mudanças, espaço, né? E a gente conversando, eu criando ferramentas e estratégias com ele. Então, esse choque geracional adoece, Sim. ou não? Sim. Ou vocês não veem isso como fator psicológico, mas sim de sociedade? Pode adoecer, né? Pode adoecer. Porque, assim, é uma necessidade, mas é um desafio. É um desafio todo dia. A gente está num momento onde tudo acontece muito rápido, tudo é muito transitório, né? A necessidade de adaptação e adequação de todo mundo é urgente, Necessidade de provar né? o tempo O todo, tempo essa rede social. né? Uma imposição de perfeição, um consumo exacerbado. Então, a Sim. gente tem um momento onde tudo é muito rápido e a gente precisa se adaptar, tendo em vista os avanços, por exemplo, da tecnologia, né? Na tecnologia é tudo muito rápido e a gente precisa estar inserido no tempo em que a gente vive. Então, a gente é desafiado todos os dias. Então, essa urgência, essa rapidez, essa transitoriedade realmente exige uma autorregulação que para algumas Vou ler, pessoas adorei. para algumas pessoas é desafiador demais. A pessoa diante das suas frentes todas de desenvolvimento, de todas as coisas que você tem que demandar no dia a dia. Para algumas pessoas, alguns mecanismos ainda precisam ser estruturados e trabalhados, desenvolvidos. Então, sim, pode precipitar algum adoecimento, sim. Eu acho, Infelizmente. só detalhando um pouco, assim, eu acho que essas redes sociais, né, elas são adoecedoras
dependendo de como a gente se coloque nesse lugar, né? Então, Exatamente. são tantas coisas mostradas, né? É tudo tão rápido e você tentar acompanhar aquilo é enlouquecedor, né? É. Então, E assim, é uma realidade, Renata. Se você vê, eu acho que hoje a gente dizia e o tempo era ouro. Eu acho que hoje é a atenção. Se você vê universitários ou ambientes de reunião, né, e ali alguém está abrindo o celular e está acompanhando alguma coisa, necessariamente, não diria isso só rede social, mas hoje a informação é muito rápida. A é o manutenção do mundo foco, digital. Não sei se desafio. vocês já ouviram falar desse conceito. Quem criou foi Silvio Meira Lins, do Porto Digital em Recife. Era professor da Federal e escreveu livros, mas livros, um grande estudioso, um acadêmico. E ele disse que o mundo hoje não é mais físico e nem digital. A gente achava era dois mundos no início. Hoje ele é digital. A gente não está interagindo, mas alguém está interagindo aí com a Com a gente. gente. Todo. Então, é um mundo ampliado, complexo por ser Complexo. ampliado. E isso tem assim mexido muito com as pessoas, Pois é. não é? E aí, só ampliando um pouco Sim. essa sua fala, né? A inteligência IA, né? Então, extremamente é um aliado, mas extremamente perigoso, de Perigosíssimo. acordo com como você esteja trabalhando com isso, né? Usando Certo. isso, né? Com essa ferramenta. Mas vamos falar de um assunto, eu acho super importante na vida de todas as pessoas, é o luto. E está muito ligado também à oncologia. E você fez essa especialização. Me conta, Renata, me fala como O é meu isso, processo. como é o processo, como é a preparação. Eu fiz o luto antes mesmo de fazer a psico-onco, Sim, né? Eu tive uma filha e ela foi a óbito, né? Ela nasceu com síndrome em 2004. E eu fiquei tão mexida nessa época, eu e meu esposo, e a gente foi para São Paulo. E chegando lá, eu saí pesquisando, aí eu vi um instituto de luto, né? Que era 4 estações na época, que ainda existe hoje. E eu fui ingressar, né? Fui num contexto, eu vou estudar, mas na verdade eu estava querendo curar minha dor, né? sim, E aí fui fazendo a especialização e depois entrei, né, na oncologia, que também está ligado ao muito. luto, né? E assim, as pessoas acham. E aí, bom, eu trabalhei por 17 anos no Hospital Unimed, e depois da pandemia que eu tive meu filho, tive que sair, porque eu não conseguia dar todos esses contextos aí, né, de essa Sim, demanda do que é ser mulher, né? é Muitos muito grande. trabalhos, uma criança nova, crianças adolescentes, e aí eu volto para o meu consultório e trabalho, não especificamente com luto, mas trabalho, né, a minha carro-chefe num consultório é luto, são pessoas e famílias enlutadas. É, Interessantíssimo. e esse luto, às vezes, as pessoas só referem à morte, mas, na verdade, são Exatamente. transições também, Sim, né? Você sai do corpo, né, todos são tão lutos, né? Você sai do corpo de criança para o corpo adulto, você se forma e primeiro trabalho, você é demitido, né? separações. Separações, rompimentos, né? Tudo aquilo que tem vínculo e de uma hora para outra, que tem afeto, que tem vínculo, de uma hora para outra você tem que deixar, porque não é mais possível. E ela pode ser por morte ou não, né? Então, As é muito etapas amplo, e os né? As ciclos da etapas, isso, vida. isso. Não é fácil. Não, não, não. Não é fácil. E cada vez a gente está sendo chamada a perceber. Eu escrevi ontem, por incrível que Foi. pareça. Ah, tenho adorado escrever. Aí eu coloco, às vezes, no meu Instagram, eu escrevi sobre ciclos e a importância de saber. E eles podem ser marcadores de vida. E à medida que a gente olha esses ciclos e sabe tirar a aprendizagem dele, o quanto a gente pode. Mas confesso que sei, e tem pessoas que têm mais dificuldades, e a necessidade de criar etapas, não é? E na sua visão, Patrícia, a psicologia, ela vem evoluindo também na academia, você como professora universitária, é fácil identificar, eu vou fazer uma analogia para me fazer entender porque eu não sou da área, estou dando aí meus pinotes cognitivos para conversar com vocês. E está saindo super bem, né? Tem profissões liberais ou outras
E a gente vê a evolução através da farmacologia, da tecnologia, a psicologia, academicamente, ela evoluiu em processos. Eu percebo que a psicologia, ela no âmbito acadêmico, ela se apresenta mais humanizada. Certo. A gente está vencendo um desafio que a gente sempre teve na academia, que é aquela psicologia muito livresca, né? Que Teórica. o estudante de verdade, ele ainda fica muito distante do que é essa interação, do que é a vivência. Especificamente na minha atuação em psicologia hospitalar, né? E dentro dessa perspectiva, a gente leva a psico-oncologia, a gente precisa falar em cuidados paliativos, quando a gente leva para o hospital, para a vivência, né? No hospital, eu tive a oportunidade de levar os meus estudantes agora para o Getúlio Vargas, que é um mega hospital, grande em Recife. Então, eles ficam impactados, porque a experiência da academia ainda é aquela experiência dentro da sala de aula, e só dentro da sala de aula. Então, eu acho que a psicologia ela tem avançado bastante quando a gente propicia esse contato com o humano de Com o paciente de verdade. Essas verdade. disciplinas, né, que o aluno, né, Tem ele a vai, possibilidade né, desse na contato. minha época não existia isso, né? Não. Ou você está fazendo um estágio e são escolhas, né? Qual estágio que você vai, né? Então, Exatamente. e A hoje o formação aluno generalista, né, ela e possibilita hoje isso. esse aluno ele pode, né, vivenciar várias práticas. Eu Isso é de uma muito importância Muito enorme. importante. Eu vi, acho, e ontem, eu acho que eu estava tomando banho, alguma coisa, a televisão ligada, às vezes a gente tem esse hábito, principalmente quem mora só. Aí eu vi uma reportagem de um ordenador de curso da Federal Recife, dizendo, e os alunos já atuam na clínica da universidade, Sim. atendendo paciente, ele estava atestando para a população e era um atendimento seguro, porque ele tinha os monitores próximos. É Mas, outro mas ano. eu percebo ainda que nessa Sim. nossa atuação, né, é como se quando a gente vai conversar nas universidades, ou dar uma palestra, ou participar de alguma aula, ainda é uma grande novidade. Não sei se você tem Você essa atua em impressão. universidade onde, Patrícia? Eu leciono na Uninasal, nos cursos de Certo. pós-graduação, né? E estou atualmente no meu consultório, atuando no meu consultório. Em Caruaru? Não, em Recife. Ah, em Recife. Em Você dá Recife. Recife. Estive recentemente na Uninovo, que é em Olinda, Certo. né? Então, assim, a gente ainda sente que quando a gente vai falar em cuidados paliativos, eles ainda ficam como se fosse algo muito distante, muito Certo. desafiador ainda, infelizmente, né? A gente ainda tem um longo caminho. Essa questão do aluno, né? Porque assim, Sim. Ivana, quando você viu essa reportagem, é o aluno é o estágio, segundo estágio, né? Quando ele está se formando, que cada instituição tem a sua clínica escola, e eles estavam abrindo para a população, né? Que era um valor pode ser gratuito ou então Ou um uma valor, taxa. uma taxa. Né? Então, esse é uma supervisão onde existe a orientação, porque de fato é para o aluno se formar esse último estágio. Mas só que a gente hoje, então esse formato sempre existiu, né? Sempre Para quem quer existiu. psicologia clínica. Certo. Mas hoje existem as disciplinas, outras disciplinas que no início do curso que o paciente tem essa vivência, o aluno tem essa vivência, né, nas instituições. Então, lá Entendi. no nosso serviço, né, sempre recebemos Sim. alunos de períodos anteriores à formação, Ah, ainda e bom, que estão em e bom. formação, para poder ter essa vivência. Mas aí ele só pode, de fato, né, chegar perto do paciente, no sentido de ter não um atendimento, mas, sei lá, participar de algo quando ele está mais no final do curso, né? Pra poder- Interessante, porque tem entrado, antes vocês não tinham muito essa abertura pela grade do MEC. Né? E hoje eu tenho um projeto de extensão na universidade e eu trabalho, e é gestão de carreiras. E eu recebo alunos de odonto de várias carreiras. E hoje o Ministério da Educação vê a importância de você saber empreender a sua disciplina. Eu recebo alguns de psicologia, Sim. porque ele pode ser um excelente profissional, mas não saber administrar a clínica ou abrir uma clínica. A gestão é outra coisa. É outra Você coisa, vai né? precisar de ferramentas e E é técnicas algo para a próprias. vida, né? E algo para a Pra vida. Não Então, necessariamente você tem que ser empreendedor, né? não. Você pode empreender você mesma. Pois é. Aí a gente tem esse projeto de extensão. E eu acho interessante,
é que hoje as disciplinas da área de saúde, aqui e ali, estão colocando empreendedorismo para despertar os primeiros sinais. Então, essa evolução do olhar da profissão é importante, né? Pois é, porque assim, o profissional, antigamente, quando a gente, né, quando eu me formei há 25 anos atrás, ou eu tinha o consultório, ou, na minha concepção, tinha um hospital, que o hospital fechou as portas logo de imediato, né? Porque não era, não era um hospital de referência oncológica. E aí hoje, né? Então, assim, você vai ser. Nem sempre você vai ter um emprego em algum local, Sim. em alguma instituição, e você tem que ser empreendedor. Então, seu próprio consultório é empreendedorismo. E aí a gente Por isso que a vê. gente fala aí, ó, conversa de negócios. E aí a gente Mulheres vê, de né, negócios. a gente não tem, ainda não tem isso muito, né, Não. na questão acadêmica, e aí o aluno vai meio que Essa assim, preparação, né? como é ser psicólogo clínico se eu também não sei empreender? E aí talvez ele vá lá se vender por meio de rede social, fazendo algum tipo, né, de curso digital. Esse é o grande Não é problema. esse Não o é por aí o caminho. caminho. Não, totalmente diferente. As pessoas, é outro olhar, é outro posicionamento. Mas a nossa produtora ali já mostrou a plaquinha da hora. E aí eu adorei estar com vocês. Aprendi regulação, Autorregulação. autorregulação, vou ler algo bom. sobre isso. Eu acho que a gente precisa ter espaços como esse para a gente mostrar a importância da psicologia. E aí vocês fiquem à vontade para mostrar a importância da psicologia oncológica para as pessoas que vão nos acompanhar. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Para mim está sendo importante, é sempre emocionante para mim, é essencial para o serviço que eu presto, que é um serviço que tem uma contribuição para a sociedade, sim. Eu trabalho com pessoas em situações muito especiais, em momentos Sim. muito especiais. Então, é sempre bom a gente falar dessas coisas, dessas demandas, dessas possibilidades de vida, né? A gente está falando de vida. E falar da estruturação de um serviço, porque a gente empreende, né, Renata? A gente estrutura o nosso serviço. O que a gente vai disponibilizar para a sociedade, a gente precisa estruturar. Então, muito bom, uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Satisfação. Um prazer conhecer, Patrícia. Prazer É bom, né? Conhecer Conhecer. a mesma área, né? E aí eu também agradeço assim, a oportunidade e queria fazer um convite à população. Faça. Dia 29, né? A gente vai ter a nossa caminhada do Outubro Rosa e saindo do Centro de Oncologia de Caruaru até o Certo. serviço do Santa Águeda, né? Do pátio do Hospital Santa Águeda, onde a gente vai oferecer vários serviços, como todos os anos. E aí eu convido, né, toda a população, Vamos né, todo vistam a mundo. camisa rosa e vamos fazer Vamos essa todo força, mundo divulgar, né, participar, divulgar. é importante. E eu acho que a frase que eu sempre falo, né, quando eu vou falar, algumas pessoas me chamam para dar palestra sobre Sim, Outubro Rosa. claro. Estou aqui disponível, né, se alguma Isso instituição é quiser, muito né, importante. uma parceria nossa do Esclarecimento. CEOC, né, por meio do CEOC, com qualquer instituição, falar para essa mulher que ela é espelho. Né? Eu sou espelho para meus filhos, eu sou espelho para as outras pessoas que estão ao meu redor. Então, se eu não paro e não cuido de mim, não me coloco em primeiro lugar, eu não posso esperar isso dos que vêm depois, os que estão ao meu redor. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse discurso que está aqui, mas não tá, a gente não está investido, né, todo Dentro. dentro, tá? Não está Então, imersivo. não está imerso. Então, não é fácil, né? Principalmente quando você fala assim, a classe D, classe E, elas são as provedoras. E aí eu tenho que enfrentar o meu chefe, ou então ou se eu sou empreendedora sozinha nesse dia, eu não vou trabalhar, mas eu preciso fazer isso por mim. Porque quando eu adoeço, todos que estão ao meu redor adoecem junto. É verdade. Tá? Então, eu tenho que parar, me cuidar, me olhar, fazer os exames, aproveitar esse momento. E é assim que a gente vai mudando a sociedade, né? Porque ainda o câncer, existe um tabu muito grande, mas a gente sabe, quanto mais rápido a gente descobre, é detectado o tumor, melhor a qualidade de vida do paciente, mais chances de cura ele vai ter. Menos toxicidade no seu organismo ele vai ter por meio das medicações. Então, isso significa qualidade de vida. Eu não tenho dúvida, eu vou usar as palavras de Renata, e a gente é espelho. O podcast Mulheres de Negócio é espelho para esses papos, para esse conhecimento, para essa troca, para essa informação. E tantas mulheres que nos acompanham. O podcast está no grupo Asa Branca,
Ele é semanal, tem a produção de Adria e nos vemos no próximo episódio.